Eu espero vocês dia 11 de setembro aqui, nessa igreja. Vai ser muito massa celebrar com vocês esse momento marcante na nossa vida. E vai ser uma bênção. Dia 11 de setembro nós vamos estar aí. Eu quero fazer outro convite, que não está no Start News. No dia 24, presta atenção, dia 24 é sábado. 24 de setembro é sábado. Eu vou colocar no grupão de novo, porque eu já coloquei. Eu vou colocar outra vez. No dia, não, 24 de setembro não, 24 agora, de agosto. Nós vamos estar lá na Praça da Bíblia. Sabe onde é? Ali perto da prefeitura? Todas as igrejas da cidade estão reunidas em oração, clamando a Deus pela nossa cidade de Cascavel. E nós como Ministério Start, vocês foram convidados para participar também lá, para a gente ter um tempo de louvor, palavra e oração, lá na praça, no dia 24. Então todos os líderes já estão sabendo, agora vocês estão sabendo, eu vou mandar no grupão, já avisei o grupão de pais, e a gente queria que vocês estivessem juntos lá com a gente. Quem que vai no dia 24, levanta a mão. Vou fazer de tudo para ir. Só isso, eu vou passar vergonha lá. Quem vai fazer de tudo para ir? Então, vai, levanta a mão. Quem vai fazer de tudo para ir? Mano, eu vou pagar um mico lá. Vamos melhorar? Dia 24, às 8 horas da noite, lá na Praça da Bíblia, vocês foram convidados para estar lá com a gente fazendo um louvor e um tempo de palavra. E orar por Cascavel. Quero saber quem que vai fazer de tudo para ir. Vamos melhorar isso? Levanta a mão, você que vai falar com seu pai, vai fazer de tudo. Já melhorou. Já não vou passar mico. Vai ser uma bênção. Onde tem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está, uma garantia da palavra para nós. Amém? Então, os 2 recados dados. Eu quero saber, do Stream Camp. Põe a logo do Extreme aí, põe a logo do Extreme aí. Uau, olha essa identidade. Uau! Palmas para a identidade do Extreme. Mano, isso vai ser incrível. Se você ainda não fez sua inscrição, olha, nós já estamos com 50 inscritos. 50 inscritos. As vagas são limitadas porque o Iftael não comporta todo mundo. Então faça o seu esforço, faz o seu corre. Qualquer emergência, fale comigo, com a Natasha. Entre em contato com a gente, que nós vamos estar dispostos a ajudar. Entenderam? Sim, Extreme Camp então em setembro. Está aqui, estou online. 50 inscritos já por enquanto. E vai ser top, falta você. Vou soltar de novo o meu cronômetro. E vamos lá. Galera, hoje nós vamos... Agora o pessoal do corte, né? Pode fazer aquele corte. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu já conversei com vocês lá no começo do ano e falei que ia trazer, e não trouxe, e outros temas entraram na prioridade, mas hoje a gente começa a dar início numa série de mensagens baseada nesse livro do Danny Kimball, Como Não Ler a Bíblia. Eu vou começar de novo porque foi horrível. Nós vamos começar uma série de mensagens baseada nesse livro do Danny Kimball que diz como não ler a Bíblia. Nossa! Agora vocês ganharam meu coração. Agora sim. E esse livro é um livro muito legal, ele mexeu comigo, eu quero compartilhar ele com vocês. A temática desse livro, ele vai falar assim: entendendo as partes da Bíblia que são anti-mulher, anti-ciência, pró-violência, pró-escravidão e outras coisas que soam estranho. A gente vai falar sobre isso a partir de hoje. Então você que gosta de estudar, é um desafio para você prestar atenção nessa mensagem. O gatilho do Danny Kimball, quando ele começou esse livro, por que ele começou esse livro? Porque um aluno dele, cristão, e era um aluno dele da igreja também, ele entrou em contato com o autor e disse assim: eu virei ateu, eu parei de acreditar na Bíblia. Isso foi muito sério para ele. Isso foi muito sério.
Porque durante todo o tempo que esse menino estava na igreja, ele estava na escola dominical, ele estava participando das histórias bíblicas, ele estava aprendendo das coisas de Deus, e algumas coisas não foram ensinadas para ele, ele não prestou atenção, ele não leu. E quando ele chegou na faculdade, ele foi desafiado por um grupo de ler algum trecho da Bíblia, e quando ele começou essa leitura, ele viu alguns trechos que mexeram com ele, e ele não conseguiu na sua cabeça associar o amor de Deus com aqueles trechos que ele pegava e ele lia da Bíblia. Como ele estava toda a vida dele na igreja e nunca foi abordado esses temas, ele desistiu da fé e ele desviou. E ele falou, não creio mais em Deus, agora eu sou ateu, e para mim jogou os bets. Então esse professor, vendo e entendendo a dor do aluno, ele começou a estudar e ele escreveu esse livro, respondendo algumas questões difíceis que a gente vai passar por ele. Então, esses questionamentos que vocês têm muitas vezes na escola, quando vocês chegarem na faculdade, vocês vão se deparar com muitos questionamentos, e com certeza você já está passando por alguns deles hoje. Então, essa é a ideia da leitura desse livro. Claro que eu não vou conseguir trazer o livro todo, mas eu recomendo essa leitura, e nós vamos fazer uma série de 3, e aí a gente vai começar. Aquele menino não conseguiu ser mais cristão, depois que ele leu alguns trechos marcantes da Bíblia, a cabeça dele não conseguiu processar os trechos que ele leu, e a gente vai falar sobre isso. 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: e foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim, eles causam a sua própria destruição. Então Pedro, lá no livro de 2 Pedro, lá no finzinho da Bíblia, ele já vem com essa abordagem. Ele escreveu algumas coisas que é difícil de entender. Ele está se referindo a Paulo. Quem aqui já teve em algum momento alguma dificuldade de entender a Bíblia? Levanta a mão. Todos nós. Em algum momento a gente falou, uau, mas acho que eu não entendi isso aqui. E esse questionamento não é de hoje. Esse questionamento já vem de bastante tempo. Lá, nessa época, estava tendo um questionamento sobre escatológico, sobre escatologia, onde eles estavam discutindo sobre a volta de Jesus, se era naquela geração, se ia ser na outra geração, se ia ser em outra geração, quando isso acontecia, e começou pessoas se levantando e falando quando que isso acontecia, quando isso ia acontecer, especulando, tipo aqueles caras que abrem o YouTube e ficam falando do fim do mundo sem ter nenhuma propriedade daquilo, e só para ganhar seguidores e botando medo em todo mundo. Mais ou menos isso que estava acontecendo, e esses caras, esses mestres estavam distorcendo o sentido. Então Pedro alertou a gente que, de fato, Paulo escreve algumas coisas que eram difíceis de entender, mas a continuação do texto, naquele contexto, ele fala que são coisas necessárias para a gente aprender. Então tinham pessoas distorcendo a Bíblia. Assim, então, existem trechos que são meio desconcertantes, trechos na Bíblia que são meio perturbadores na Bíblia, como, por exemplo, essa questão escatológica. Jesus volta agora, Jesus já voltou, Jesus volta na próxima geração, eu sou a última geração, justo na minha hora de ser feliz, Jesus volta e eu não vou nem casar, como é que é esse negócio, né? E aí começam-se as confusões. A pergunta é, será que é isso mesmo? Será que a Bíblia é anti-ciência? Será que a Bíblia só tem 10 mil anos? Deus criou o universo em 6 dias de 24 horas? A Bíblia ensina que a evolução é falsa? Será que a Bíblia fala que a Bíblia é pró-violência? Deus mata mulheres e crianças na Bíblia?
O Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento? A Bíblia é anti-mulher? A Bíblia ensina mulheres a obedecerem aos homens? A Bíblia manda as mulheres ficar quietas na igreja e não falar nada e nem pregar? Olha as perguntas que o mundo vem em cima de você. A Bíblia é pró-escravidão? Anti-camarão? Cheia de mandamentos bizarros? A Bíblia ordena não comer camarão, não usar roupas com junção de tecidos diferentes e com essas partes meio bizarras. É um livro que parece primitivo e por isso a gente deve seguir esse livro? Olha só. A Bíblia é intolerante? O mundo tem 7 bilhões de pessoas e mais de 4 mil religiões, mas apenas um caminho leva a Deus? Essa é uma afirmação arrogante ou não é? Tem questões que você pode atacar um sistema inteiro de fé. Será que tem coisas que parece que esconderam de você? Então a gente vai fazer uma provocação para que você conheça a Bíblia. Daqui a pouco você vai estar na faculdade, alguns já estão indo para o terceirão, alguns já estão no primeiro, alguns estão chegando, e você vai receber alguns tipos de meme, como esse aqui, ó. Pode soltar o próximo slide. Esse aqui, ó. E aí, vamos esperar o próximo ônibus? Que bicho que está aqui? Unicórnio. Tem unicórnio na Bíblia? Os cristãos são criticados por explicarem o fim dos unicórnios no dilúvio, como se eles não tivessem conseguido entrar na arca. Olha o próximo meme que tem, talvez você não tenha visto, ou talvez já tenha visto. Esses memes são mais comuns passarem lá nos Estados Unidos, mas o fato é que o questionamento ele vem para a gente também. Pode passar o próximo. Ah não, volta ali, o de Isaías. Isaías 34:7. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá. Conheça a sua Bíblia. Ó. E aí? Próximo slide. Unicórnios na Bíblia? Ó a cara, né? Unicórnios na Bíblia? Ó a cara da pessoa. O próximo slide. Mulher não deve falar? Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. 1 Coríntios 14, 34, 35. E aí? Vai desconcertar? Você vai desviar da sua fé? Então a gente vai tratar um pouco desse assunto. Próximo slide. Jumenta falando é coisa para burro. Então, Eva, você viu aquele maluco falando com a jumenta? Aí diz Balaão, quem é essa doida falando com a cobra? Números 22, 18 e 35. É um livro de cobras e burros falante. É um livro para burro. Já li 1 Timóteo. Alguém aqui já foi trollado na sua fé? Alguém já foi... alguém já riu da sua cara por causa da sua fé? Parece que a nossa fé não faz sentido e é um livro do passado, cheio de mandamentos esquisitos e bizarros. Mas existe uma chave, e é essa chave que a gente vai falar aqui para vocês hoje. A chave é como não ler a Bíblia. A chave para ter uma fé saudável e aprender como não ler a Bíblia. A grande maioria dos versos que a gente viu aqui são versículos que nos perturbam de certa forma. Vou ficar aqui um pouquinho de lado, que nos perturbam de certa forma. E que eles são lidos de uma forma errada pelas pessoas. Então, a nossa série, ela vai ter 3 partes. A primeira hoje, como não encontrar unicórnios na Bíblia. E a chave é, nunca leia um versículo. Como não encontrar unicórnios na Bíblia. E a chave, nunca leia um versículo. Semana que vem, a gente vai falar como não matar um tiranossauro rex. E a chave é, dando sentido ao conflito Bíblia e ciência. Na terceira semana, nós vamos falar como não entrar numa briga de torcida organizada. E a chave é, o amor é o caminho,
a verdade e a vida. Então eu te pergunto, você está preparado para essa mensagem? Como não encontrar unicórnios na Bíblia? Nunca leia um versículo. Sim, é possível encontrar unicórnios na Bíblia. Veja esse texto aqui, ó, que eu vou ler para vocês, de Números 23, 22, da Almeida Revista e Corrigida. Deus os tirou do Egito, e suas forças são como as do unicórnio. Números 23, 22. Mais um. Isaías 34, 7. E os unicórnios descerão com eles. Então, tem unicórnio na Bíblia, correto? Mas, mais do que um problema com unicórnio, está sendo o seguinte, a discussão muitas vezes, até na sua escola, a Bíblia está sendo usada para descredibilizar, tirar o crédito da própria Bíblia. As pessoas olham para vocês, pegam um trecho da Bíblia, jogam ele na sua cara, para tirar o crédito da própria Bíblia. Memes de versículo, parecidos com esse que a gente viu, canais no YouTube falando de coisas da Bíblia, por pessoas que não são cristãs, que não conhecem a Bíblia. Eles pegam um trecho da Bíblia e falam sobre ela. Pessoas que não amam o Criador, que não amam a Deus e falam qualquer coisa que eles leram e tiraram as suas conclusões. Programa de TV nos Estados Unidos que, por exemplo, só servem para falar mal da Bíblia e mal de cristão. Isso é comum lá. Então, às vezes você é bombardeado com experiências constrangedoras, chocantes. Então, esses memes sugerem que os cristãos de fato lessem a Bíblia, não seriam cristãos. Esses memes estão falando para você que se você de fato lesse a Bíblia, você não seria crente. Ridicularizando a sua fé. Se a gente só pegasse alguns trechos desse, e só isso que você conhecesse da Bíblia, talvez nem você e eu que queria ser cristão, sabe? Talvez nem você, porque pegou um trecho da Bíblia, jogou, você fala, o que é isso? Tá maluco? Cobra falante? Mula que fala? Isso é coisa de maluco, não dá. Então a gente vai resolver o problema do unicórnio. Não estava no planejamento dessa mensagem, mas eu quero passar, dá para passar, Salles, aquele trechinho do vídeo? Salles, você fique atento que no final você precisa cortar, tá bom? Então vai lá, eu quero soltar um vídeo de uma pessoa, de uma pessoa que não é cristã, é um comediante, ele não é cristão. Só que esse cara, que é um comediante que fala um monte de baboseira, ele trouxe até que uma verdade. E eu quero que vocês ouçam o que ele vai dizer. Dá uma olhada. Talvez tenha que voltar.
Então é isso que acontece. A gente fala, eu amo a Bíblia. Olha, eu conheço um livro que é muito importante. Qual? A Bíblia. E você já leu? Você já viu o tamanho dele? É isso que ele fala. Mas eu acredito em tudo que ela fala. Ela tem resposta para tudo, para todos os tempos. Mas você conhece? Eu até tatuei. Aqui, ó, tem um versículo. E você já leu tudo sobre ele? Não, eu vi na bio do meu pastor. Mas olha, tem um cara que vai toda semana e ele só traz o filé mignon. Ele só traz a palavra certinha, mastigadinha para mim. Só faltou ele dizer assim, né? Traz até a meditação da semana, prontinha. O fato é que o mundo que não conhece a Deus riem da nossa falta de conhecimento de Deus. Eles riem da nossa cara. Seus professores riem da sua cara. Mas o fato é que você não conhece o seu Deus. Você não lê a sua Bíblia. Você não traz a sua Bíblia. Você não tem uma Bíblia. E se você não tiver 15 reais para comprar uma Bíblia, fala comigo que eu vou levantar uma galera e nós vamos dar uma Bíblia para você. Mas você precisa ler uma Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. E ele falou, tem um cara lá na frente, que é o pastor, ele traz só o filé, só traz a parte boa. De vez em quando a gente até levanta a mão e canta e eu tatuei. Cara, isso daí, ele está rindo da nossa cara. Mas sabe qual que é o problema? Que ele está falando a verdade. Ele está super falando a verdade. E ele disse ainda no final, eu cortei aquela hora porque ele fala um monte de palavrão e não vem ao caso. E ele fala, o pessoal sai daqui e começa a ler a Bíblia. Ou seja, ele quase que está fazendo o trabalho de um evangelista. Às avessas. Só quis trazer essa provocação porque ele tem a ver com a temática. As pessoas fazem meme da nossa fé e riem e nos ridicularizam porque a gente não conhece o nosso Deus Criador, que fez os céus e a terra, e o porquê e a narrativa da Bíblia. Então hoje nós vamos resolver o problema do unicórnio. Vocês estão preparados? Em 1611, quando a Bíblia King James foi traduzida, os estudiosos que estavam trabalhando na tradução, eles não sabiam qual era o animal específico que tinha de ser traduzido na palavra, eu não sei a pronúncia, mas é Re'em. Re'em. Talvez se fosse em inglês seria Re'em, mas não sei, não era em inglês. E essa palavra eles não sabiam traduzir, então eles foram conferir numa edição mais antiga, eles foram para a Septuaginta. A Septuaginta, ela é conhecida como a mais antiga tradução em grego do hebraico antigo, do hebraico do Antigo Testamento. Então veja, a Septuaginta é a mais antiga versão do grego que veio do hebraico do Antigo Testamento. Então eles foram para lá. Quando eles foram para lá, e ela foi escrita entre 300 e 200 anos antes de Cristo. Então quando eles chegaram na Septuaginta, eles encontraram uma palavra grega chamada monoqueros. Monoqueros. Dá para ver, né? Monoqueros, que traduzido literalmente significa um chifre. Quando eles foram para a Septuaginta, encontraram a palavra monoqueros, e aí entenderam que era um chifre. Quando eles se depararam com essa palavra, eles tiveram que escolher um animal. Como eles não sabiam nenhum animal que escolher, e realmente unicórnio significa um chifre, correto? Unicórnio, um corno, um chifre. Então tá tudo certo. Olha, gente, eu vou orar por vocês. Um chifre. Esse é o sentido da palavra. Então, eles escolheram a palavra unicórnio. O termo original, re'em, essa palavra, ela se refere a um animal. Ela se refere a um animal que o público original da Bíblia, ele estava familiarizado, e que naquele momento, aquele animal era extinto. E eu vou falar que animal é esse. Os estudiosos da Bíblia hebraica dizem que é provável que ele estava se referindo a um animal de grande força e que tinha um chifre proeminente. Não põe ainda. Sendo claro, os tradutores da King James não escolheram um cavalo mágico. Presta atenção.
Os tradutores da King James, eles não estavam escolhendo um cavalo mágico. Possivelmente, naquela época, esse mito nem existia. Essa história talvez nem existia. Então, o chifre Então, se fosse para pensar em um animal grande, com um chifre proeminente, provavelmente você e eu escolheríamos um outro animal. Se fosse hoje para escolher um animal, qual animal que você escolheria? Talvez a gente escolhesse o rinoceronte, porque isso faz sentido dentro do nosso contexto. Mas, naquela época, não era esse animal que fazia sentido na cabeça deles. O animal que fazia sentido na cabeça deles era um animal que se chamava assim. O nome dele era Rimu. Mas o nome científico dele era Elasmotherium sibiricum. Então talvez a gente escolhesse esse, mas que faz sentido para a nossa cabeça hoje. É um animal que tem um chifre, ele é forte, grande, parrudo, mas naquela época, pode passar o próximo slide. Esse era um animal que fazia sentido para eles como unicórnio, que é o Elasmotherium sibirico. Um touro, uma espécie de touro, um tipo de touro, muito grande e de um chifre só. Tanto que a NVI, a nova versão atualizada, ela nem fala, a NVI nem fala de unicórnio, mas ela fala de um boi selvagem. Por que eu estou falando isso? Porque tem coisas estranhas, que parecem estranhas, mas existem explicações. E eu e você, a gente não pode ser simplista. Gente, deixa eu tirar a pressão. Eu não tenho todas as respostas. O seu líder de já não tem todas as respostas. Para que a gente busque todas as respostas, é necessário um trabalho de pesquisa aprofundada na palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do Danny Kimball, que respondeu muitas e muitas perguntas difíceis nesse livro. Esse livro ele é um tratado teológico. Ele realmente traz questões muito sérias. Mas o que você e eu, dentro do nosso contexto, o que é a primeira coisa que você vai fazer quando tem alguma dúvida? Vai para o Google, vai para o ChatGPT, vai para o YouTube. Ou pergunta para o seu professor de História, Geografia e Ciências, né? Aí, fião, aí você vai ser atropelado, né? Porque são pessoas que não têm compromisso com o Criador, não têm compromisso e amor pela palavra, não conhecem a palavra e eles descredibilizam a própria palavra. Então, esse meme sobre o unicórnio, que é idealizado hoje, pode passar para o próximo slide. Essa é a expectativa e essa é a realidade. Então, isso é o que as pessoas imaginam quando leem unicórnio. Mas essa é o unicórnio que os tradutores estavam pensando que era o animal que fazia sentido. Se fôssemos nós, como a gente conversou, a gente falaria rinoceronte. Mas não era aquilo que fazia sentido na época. Eu quero dar para vocês, então, e agora a gente começa a entrar nos princípios. Eu quero entregar para vocês 4 princípios importantes. Eu acho que se a gente terminasse a mensagem aqui, já teríamos uma lição. Primeiro, não ler um só versículo. Segundo, conhecer, ler e amar a nossa Bíblia, a sua Bíblia. As pessoas do mundo riem da nossa fé. Porque muitas vezes você tem um versículo, talvez não vocês, né, graças a Deus, porque são adolescentes, mas veem pessoas com versículos tatuados no corpo, adesivo no carro, riscado na Bíblia, mas na verdade não sabe nem o que está escrevendo. Então, o primeiro princípio que a gente quer entregar para vocês é: a Bíblia é uma biblioteca e não um livro. A Bíblia é uma biblioteca e não um livro. A palavra Bíblia, ela veio do grego e significa livros. Veja que livros não é livro, livros, está no plural. Vem de biblioteca. E embora seja convencionalmente impressa como um único livro, a Bíblia, ela é uma biblioteca que tem quantos livros? Galera que veio afinada aí, quantos livros? 66 livros.
Dentro desses 66 livros, ela tem o quê? História. Acho que pode passar o próximo slide, por favor. Ó, mais um. A Bíblia é uma biblioteca e não um livro. Mais um, olha lá. Então, quando a gente pega a sua Bíblia, você precisa saber que ela foi escrita há muitos anos e ela está dividida no Pentateuco, em histórias, livros poéticos, os profetas maiores, profecia, profetas menores. Ela é toda dividida como se fosse uma estante de livros. Tem história, poesia, cartas, lei. Ela foi escrita em 3 línguas diferentes: aramaico, hebraico e o grego. Ela foi escrita num período de 1500 anos. Cerca de 40 pessoas de diferentes culturas e contextos escreveram a Bíblia. A Bíblia foi escrita por reis, ela foi escrita por homens simples, ela foi escrita por intelectuais eruditos como Paulo, por exemplo. Imagina você entrando dentro de uma biblioteca, e aí você entra naquela biblioteca, você puxa um livro. Quem gosta de poesia começa a ler a poesia e viaja, né? Naquelas poesias, uau, até suspira. E viaja, lendo poesias. Mas ele coloca de volta o livro de poesias e pega um livro de direito, de lei, de regras, que dá mandamentos até de higiene, como se cuidar, como cuidar da saúde. Você põe de volta, pega um livro de história. Você põe de volta, pega um livro profético, escatológico, que fala sobre o final dos tempos. Você põe de volta, pega um livro de cânticos, de música. Você imagina então que quando você lê a Bíblia, você não está lendo um livro só, você está lendo 66 livros. Então, o contexto da Bíblia, ela foi escrita em 2 alianças. O Antigo Testamento, tem o próximo slide desse? Do Novo Testamento? Não? Então beleza. E o Novo Testamento. Antigo Testamento e Novo Testamento significam alianças. São 2 alianças diferentes que Deus tem para o homem. Isso é importante, você saber que existiam 2 alianças, uma antiga aliança e uma nova aliança. Então, você não entender essas características e a natureza da Bíblia pode levar a confusão e abuso até. Quando você abre sua Bíblia, é você se imaginar, então, como eu falei, entrando numa biblioteca, pegando pergaminhos, abrindo aqueles pergaminhos e lendo aqueles antigos pergaminhos que te contam uma história, que te traz uma narrativa, que fala a história de um povo. Hoje, quando você precisa salvar um pensamento, um documento, como que você salva esse documento? Você escreveu a anotação do culto. Como que você faz para guardar isso para sempre? Nuvem no iCloud, é isso aí. Está salvo com senha. Você pode trocar de celular, você pode abrir no computador, você pode abrir no tablet, está salvo no iCloud. Naquele tempo, os adolescentes guardavam a palavra de Deus para contar para os seus filhos. E quando eles ouviam uma palavra, quando eles ouviam um verso daquilo, tudo vinha à memória dele, ele lembrava de toda a história que ele já ouviu dos seus pais, dos seus avós. Mas o que nós temos? Um iCloud? Não, nós temos a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos guardar. Então você precisa entender que quando você está lendo a Bíblia, você está lendo um grande livro. Mesmo que ela tenha escrito, presta atenção, mesmo que ela tenha sido escrita por muitos autores diferentes, a Bíblia, ao contrário dos outros livros, tem algo único. Ela é o único livro que atrás de todo mundo que escreveu, atrás de todos os autores, tem um único autor que inspirou a cada um a escrever aquilo que foi dito. O Danny Kimball fala assim, o autor desse livro: mesmo que tenha sido escrita por muitos autores diferentes, a Bíblia Sagrada, ao contrário dos outros livros, tem um único. Atrás de todos aqueles autores humanos está um único autor.
Foi escrita por autores humanos que foram guiados e inspirados individualmente pelo Espírito de Deus. Deus quer que o conheçamos e que saibamos. Deixa eu voltar essa última frase. Deus quer que o conheçamos, que saibamos que este tem um único autor. É um único autor. Atrás do autor existe um autor. E o autor verdadeiro respeita o estilo literário de cada uma das pessoas que ele, Deus, inspirou. Uau! É o único livro que quando você abre, o autor, ele lê com você. 2 Pedro 1, 19 e 21 fala assim: assim, temos mais confiança na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembre disso: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo, quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então, toda a mensagem, ela é inspirada, não pela pessoa que escreveu, mas pelo Espírito Santo que inspirou a cada um a escrever essa palavra. Uau! 2, segundo princípio. A Bíblia, então, é o nosso guia atemporal para a vida, mas não foi escrita dentro do nosso contexto atual. Ela é um guia para todos os tempos. Ela é a Bíblia para todo o tempo. Ela é para antes, para agora e para depois. Ela é o nosso guia atemporal, mas ela não foi feita agora na época de inteligência artificial. Ela foi feita muitos anos atrás. Nós vamos passar e essa palavra vai permanecer. Isso não muda o fato de que a Bíblia é para nós. Isso não muda o fato de que a Bíblia ela é inspirada. Isso não muda o fato da grandeza da Bíblia. Então, ela não foi escrita por pessoas que viviam hoje no nosso contexto. Imagina você falando para o seu avô Imagina você falando para o seu bisavô, talvez o seu avô esteja vivo, ou seu tataravô, que ele tinha lá um fusquinha, que existia um carro que era elétrico, e que as pessoas poderiam mandar até mesmo foguetes para o espaço, e esse foguete ia lá e ele voltaria, numa boa. Ele iria acreditar nisso? Eu ia falar, mano, você está muito louco. Ela não foi escrita com a vivência que nós temos hoje. Isso não a descredibiliza, isso não a diminui. Ela é para nós. Ela é inspirada, ela é grande e poderosa. Olha o que a palavra fala em 2 Timóteo 3, Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo 3, no versículo 15 e 16. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar de maneira certa a viver. Quem escreveu isso foi Paulo para Timóteo, que desde criança, desde pequeno, ele conhece as Sagradas Escrituras, que a Bíblia é inspirada e ela é útil. Paulo é uma pessoa que ele tem autoridade para falar sobre a interpretação e a função das Escrituras. Porque uma interpretação errada das Escrituras, que ele teve entendimento errado, o que Paulo fazia antes de ter um encontro com Cristo? Oi, alguém falou aqui? Matava cristão. Ele conhecia, ele era um mestre da lei. E ele conhecia tanto a palavra, com o entendimento errado da palavra, que ele cortava a cabeça de cristãos. Você entende que uma interpretação errada dessa palavra pode fazer você se desviar? E você perseguir cristão, porque você interpretou errado? Isso aconteceu com Paulo. Só que Paulo, quando ele estava
naquele caminho de Damasco, se eu não estou enganado. E ele teve um encontro, e ele caiu daquele cavalo, e ele teve um encontro com Jesus, e ele ouviu uma voz: por que você me persegue, Paulo? Ele ficou cego. E ele teve uma experiência com o autor da palavra. Você vê que louco? Que muitas vezes não tem a ver sobre unicórnios, mas tem a ver sobre você conhecer o autor da palavra de Deus, o autor da Bíblia. Quem escreveu, quem inspirou, quem está andando com você. E se você ler simplesmente a Bíblia, você pode falar: meu, que doideira é isso. Mas quando você conhece o verdadeiro que inspirou a Bíblia, aí muda. E Paulo tinha essa autoridade, porque quando ele conheceu a Jesus, ele passou a ser um discípulo e salvar muitas pessoas. E ele foi perseguido por isso, e ele morreu por causa dessa fé. Ele morreu pela fé. Então, a Bíblia lida de forma errada, ela pode ser mãe de uma heresia, mas ela lida e interpretada de forma errada também pode ser um tropeço para o seu crescimento espiritual. Mas quando você busca o autor, quando você se relaciona com o Criador, quando você se relaciona com Jesus, quando você sai do simplismo, para de buscar no YouTube com pessoas que não amam a Cristo e valoriza a palavra e dá valor a ela, você é conduzido por Deus para lugares altos e a vontade dele para você e para o seu tempo e o seu futuro. Uau! Então, de um lado, a gente crê que a Bíblia é 100% inspirada por Deus, e nós cremos nisso. Nós podemos crer que as palavras dos documentos originais da Bíblia são exatamente o que Deus queria dizer, e nós cremos assim. Todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento são para todas as pessoas, em todas as épocas, no passado, hoje e no futuro. Mas, por outro lado, a gente precisa entender que a Bíblia não foi escrita originalmente para nós. Quando você abre a Bíblia e vê lá a carta aos Efésios, a carta é para quem? Carta aos Coríntios, a carta é para quem? Essa carta é para os Coríntios. Então a Bíblia foi escrita para aquele povo. Agora, isso significa que eu não vou, que aquilo também não serve para mim? Sim, aquilo serve para mim, mas ela foi escrita dentro daquele contexto, trazendo aquele ensino para aquelas pessoas. Ou seja, ela não foi escrita somente para nós. Deus fala através das Escrituras. Ele fala com todas as nações, Ele fala com todos os povos, Ele fala com todas as culturas. Jeremias, por exemplo, estava se referindo ao povo exilado. E lá no capítulo 29, quando fala assim: pois eu sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, pensamento de fazê-los prosperar. Essa palavra é para mim, gente. Essa palavra é para você. Mas ela também foi escrita naquele tempo para aquelas pessoas. Então você não pode ter uma interpretação diminuída da palavra de Deus. Ela não foi escrita em nenhuma língua moderna. Ela não foi escrita com a nossa cultura, com a nossa ideia do que nós estamos vivendo hoje contemporaneamente. Ela foi escrita com outro contexto. Então, para tirar o máximo de proveito daquilo que Deus estava comunicando, quando Ele inspirou os autores da Bíblia, nós precisamos entrar naquele mundo, para entender as palavras daquele público, que teria ouvido o autor e que elas fossem tocadas. O Dr. Walton, que está aqui, tem um spoiler, ele diz assim: nós cremos que a Bíblia foi escrita para nós, que foi feita para todos em todas as épocas e lugares, porque é a palavra de Deus, mas ela não foi escrita para nós. Ela não foi escrita na nossa língua, não foi escrita na nossa cultura, em mente e nem em vista dela. Ou seja, a Bíblia foi escrita para nós, mas ela não foi escrita para nós. Que louco, né? A gente precisa entender aquela cultura em mente, o que estava acontecendo naquele tempo, o que aquele povo estava vivendo naquele tempo, qual é o ensinamento para aquele tempo. Então,
você é desafiado a ler, a deixar e mudar o jeito perigoso que você lê a Bíblia. Então, primeiro, você não lê. Segundo, quando você lê, você deixar de lado um jeito perigoso de você ler a Bíblia. Cuidado com palavras e apropriações que são fora de contexto. Seu professor ou lá na escola, alguém joga um texto para você e você buga a mente, travou a cabeça, desviou. Teve alguns anos atrás que eu ouvi uma palavra dentro de uma igreja, uma palavra maravilhosa. E eu não entendi o contexto, e eu fiquei mais de um ano com a minha fé em xeque. Mais de um ano, com a minha fé em xeque. Até que Deus veio, usou uma pessoa e destravou essa chave que estava travada na minha cabeça. E eu pude entender. Então você precisa ter sede de conhecer a palavra. A gente tem a tendência de pegar um texto, tirar ele do contexto e já ir direto para o que Deus está falando para nós. Vou dar um exemplo. Moisés e o Mar Vermelho. Aí você leu lá que Moisés abriu o Mar Vermelho. Ah, que maravilhoso. Aí você tira do contexto. Aí vem um amigo se aconselhar com você, o que você fala? Deus vai abrir o mar. Aí alguém está passando, sua mãe, seu pai está passando uma dificuldade, você fala, eu declaro o Mar Vermelho aberto na sua vida. Só que daí, não, eu não quero diminuir a fé nossa, porque de fato Deus abre os céus para nós e Ele faz todas as coisas acontecerem. Mas se a gente entrar só nessa vibe de pegar um versículo, o mar abriu, pronto, o mar abriu, tudo vai abrir. E aí a gente esquece a palavra. Esquece a palavra, tira alguma coisa e usa aquilo e daqui a pouco está distorcida. Então não é para diminuir a sua fé, mas é para você ter o cuidado de estudar a palavra e não só pegar fatos isolados. Você precisa amar a sua Bíblia. E quem que precisa dizer isso para você? Eu. Seu professor de história não vai falar isso para você. O YouTube não vai dizer isso para você. Quando você tem uma dúvida e pergunta para as pessoas erradas, eles não vão dizer isso para você. Todo versículo, é o 3, todo versículo faz parte de uma história maior. Portanto, nunca leia um versículo só. Repete comigo. Todo versículo faz parte de uma história maior. É isso. Meu pastor lá de São Paulo, pastor Gonçalo, ele dizia assim, um texto fora do contexto é um pretexto para enganar trouxa. Você pega um texto, ou alguém pega um texto, joga para você, tira do contexto, distorce aquilo, é um pretexto para enganar alguém. Então tem muitos detalhes do enredo de uma história, das ações dos personagens, que ficam confusos quando você abre um livro. Quem aqui, eu sou fã, eu ia vir com a minha camiseta do Star Wars, mas eu vim com ela ontem. Aí alguém poderia dizer assim, ele não tomou banho. Não, mas eu tomei. Mas talvez se eu perguntasse para alguém, para o Brunão, talvez ele pudesse contar a saga do Star Wars. E ele viesse aqui e contasse a saga do Star Wars. Talvez se eu perguntasse para você, você poderia me dizer todo o enredo do Harry Potter. Eu só li até o livro 4. Talvez se eu perguntasse para você, você pudesse dizer todo o livro de um conto, ou de um mito, ou de algo, enfim. Só que ao contrário de uma ficção como Star Wars, a Bíblia é uma história real. É uma história que conta de um Deus que criou todas as coisas, das suas intenções com os seres humanos e tudo que Ele criou. A Bíblia é a história mais incrível e contagiante que pode ter. Mas às vezes a gente fica que nem o comediante. Tem um livro que é incrível. Você já leu? Não, mas tem um cara que traz só as partes boas para mim. E infelizmente a gente perde o conhecimento dessa história épica. Talvez, se a gente... Dá para ter uma noção, pela galera que vem no Imersão. Nós somos em quase 200 adolescentes. Mas no Imersão, a gente vem com mais ou menos 60 adolescentes. Está faltando um número aí nessa conta. Quando a gente vai contar a história da saga.
Então, você precisa amar e conhecer a sua Bíblia. Nos evangelhos nós vemos Jesus citar um trecho pequeno do Antigo Testamento, mas temos que entender que o judeu tinha uma escola, onde eles eram completamente submersos no conhecimento da Escritura. A escola secular deles lá, a escola que eles iam, era para aprender a Bíblia. E hoje, talvez a Bíblia não possa entrar na sua escola. Eu quero mostrar o início do Star Wars ali. Mostra o próximo slide. Talvez João pudesse ser descrito assim. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus desde o princípio. A palavra estava com Deus. Por meio da palavra de Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. Então talvez a gente saiba até algumas histórias interessantes. Star Wars, Harry Potter, alguns outros livros grandes, Senhor dos Anéis, O Hobbit. Mas talvez a gente não conheça a palavra do nosso Deus. A Bíblia ela foi narrada em 6 atos diferentes. Vamos dar uma passadinha rápida aqui nos 6 atos. Ato 1, Deus cria, criação, Ele habita com os homens se rebelam, a redenção providenciada por Deus, a missão de todas as nações, e o 6º ato, a redenção completa. Deus habita com os homens, um novo céu e uma nova terra, a queda, o dilúvio, Abraão, Israel, os profetas maiores do exílio, o interlúdio, o tempo de silêncio, quando Deus voltou a falar, Mateus, João, os Atos dos Apóstolos, Apocalipse, mas talvez você não conheça essa saga. E nós temos a escola da palavra, tanto online quanto presencial, que nós estamos ali para ensinar você. 4, e último, a Bíblia inteira aponta para Jesus. Lucas 24, 25 e 27 diz assim: Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Jesus mostrou que a narrativa completa da Bíblia era sobre ele. Ele mostra aos seguidores que tudo aponta para Ele. Temos que ter isso em mente quando nós lemos a Bíblia. Tudo aponta para Cristo, tudo aponta para Jesus. Por isso, você precisa conhecer e amar a palavra de Deus. Então, quando a gente traz um como não ler a Bíblia, é que se você tem dúvida sobre essa palavra, é porque você está lendo ela errada. Se você tem dúvida sobre a Bíblia, é porque você está lendo ela errada. Você está buscando em fontes erradas. O Criador quer falar com você através dessa palavra. O autor que inspirou essas pessoas quer falar com você quando você abre essa palavra. Mas o problema é que muitas vezes você não abre essa palavra e Deus te convida a amar essa palavra, a viver essa palavra, a se relacionar com Ele, a ter experiência de salvação com Ele. Deus tem um plano na sua vida. Você não pode deixar isso passar, como aquele menino que viveu a vida dele inteira na igreja, mas quando ele chegou na faculdade, ele pegou alguns versículos que ele não conhecia, e ele mandou a carta para o professor e disse: para mim não dá para ser cristão, eu não aguento esses versículos, porque de fato ele não conhecia a palavra de Deus, mas eu tenho certeza que ele devia conhecer um monte de outras sagas. Deus convida você para conhecer a palavra dele, para amar essa palavra, para ler essa Bíblia. A gente tem o plano de leitura da Bíblia em um ano. Nós temos o imersão, como eu falei. Eu não sei todas as coisas, mas a gente vai buscar aquilo que a gente não sabe. Não tenho todo o entendimento, mas dentro daquilo que a gente pode, nós vamos compartilhar com você tudo aquilo que Deus tem nos dado. Quando você for buscar algo, busque com pessoas que amam a Deus, que amam a palavra, que amam a Jesus. Não jogue simplesmente suas dúvidas no YouTube, ou no Google, ou em qualquer outro lugar. Não entrega o seu coração para um professor, um filósofo, ou qualquer coisa. A Bíblia tem todas as respostas, e nós precisamos buscar nela
a resposta de Deus para você. E não somente na letra fria da palavra, porque na frieza da palavra Paulo matava cristãos. Mas Deus quer se relacionar com você pessoalmente e te trazer libertação, te trazer cura, mudar a sua vida. Fecha seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, eu quero orar com essa geração, que assim como eu, Senhor, quando chega na escola, primeiro, segundo, nono ano, terceiro colegial, são questionados da sua fé. Quando chegar na faculdade, serão muito mais questionados. Senhor, eu peço que o Senhor venha colocar um amor pela palavra, para que eles possam buscar nela e em Ti, Senhor, o autor da nossa fé, as respostas para a nossa dúvida. Senhor, muitas vezes adolescentes, jovens e adultos estão buscando em fontes erradas as respostas para as perguntas de hoje e confundindo unicórnios com unicórnios, não entendendo aquilo que o Senhor trouxe na sua palavra, mas o Senhor quer se revelar a nós. Revela-se, Deus, a cada um de nós, toque cada coração, se revela, Senhor, a nós. Eu te peço que o Senhor toque cada um de nós, Pai, para que nós possamos amar a sua palavra, para que a gente possa dormir com a palavra, acordar com a palavra e ler a palavra do jeito que a gente olha para o nosso celular de 5 em 5 minutos, a gente olhar para a sua palavra. Queima os nossos corações, ó Pai, para que a gente não seja que nem aquele comediante rindo da nossa cara, que dizia, eu até canto a palavra e levanto a mão porque tem alguém que vai lá e traz para mim, mas que a gente possa dizer, eu amo essa palavra porque ela mudou a minha vida, ela transformou a minha vida, e a gente possa compartilhar com outras pessoas, Pai. Aquele Deus que mudou a minha vida pode mudar a sua também, pode salvar a sua vida também. Senhor, queremos amar a sua palavra. Então, Senhor, não é sobre unicórnios, Pai, é sobre amar e conhecer a sua palavra, Pai. Se revela a nós nesse tempo, abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. Toca os nossos corações, pedimos, ó Deus, a sua graça e a sua misericórdia, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe você, que essa palavra ela entre no seu coração, o amor pela palavra ela entre no seu coração, não se deixe enganar, amém?